Antes do combate mortal. Parte 2. Um vasto mundo verde esmeralda se espalhou diante dele. Ainz olhou ao redor, e então riu de seu reflexo para verificar se alguém estava perto do pó se teletransportar. Se houvesse alguém que Ainz precisasse cuidar, eles teriam atacado há muito tempo, sem lhe dar a chance de olhar ao redor. Por segurança, ele também escolheu se teletransportar para um ponto a mais de 2 quilômetros de Chaltear. Embora ele já tivesse verificado os arredores com magia, não havia maneira de garantir completamente que o usuário do item de classe mundial que controlava a mente de Chaltear não estava por perto. No entanto, no final, tudo o que ele pôde fazer foi tentar não se preocupar desnecessariamente. Quando Ainz ergueu os ombros de alívio, ele olhou para trás, para as duas pessoas que o seguiam. Vamos nos separar aqui, ele disse a Aura e Mari. Eles foram as únicas duas pessoas que Ainz permitiu que andasse com ele antes da batalha iminente. Ele já havia ordenado que os subordinados que tinham tarefas fora de casa voltassem para Nazarick. Além de Aura e Mari, apenas Sebas e Solution ainda estavam fora de casa. A principal razão pela qual os escolheu foi jogar com a fraqueza emocional de seus inimigos. Ao contrário do Demiurgo e Cócito, que eram heteromorfos, Aura e Mari eram humanoides. Talvez seu inimigo não estivesse disposto a matar tão adoráveis crianças humanoides. Claro, talvez o inimigo possa realmente ser tão implacável. Mesmo assim, ele queria ter pessoas por perto, caso algo acontecesse. Embora isso possa não ajudar em nada. Ainz olhou para as duas manoplas incompatíveis nas mãos de Mari. A direita tinha a forma da mão esguia de um anjo e brilhava com uma luz prateada, mas a esquerda parecia uma garra de demônio, coberta de ganchos e pontas. O brilho carmesim do magma vazou pelas fissuras em sua superfície. Então, ele se virou para Aura e para o grande pergaminho atrás dela. Se você estiver em menor número, recue para Nazarick imediatamente. Entendido. Aura acenou com a cabeça, seu rosto rígido. Mari correu para abaixar a cabeça também. Ouça bem, você deve recuar. Isso também faz parte dos meus planos. Além disso, os itens que dei a você são os tesouros de Nazarick. Você não pode permitir que eles sejam levados, não importa o que aconteça. De certa forma, eles podem ser considerados mais valiosos do que você. Você entende? Ainz exortou. Ainz se sentiu desconfortável com a resposta um tanto relutante de Aura. Se ela desobedecesse às ordens dele devido à sua lealdade, isso poderia levar a um problema fatal. Depois de ouvir suas respostas, uma enérgica, uma tímida e retraída, uma pergunta surgiu no coração de Ainz. Na verdade, o que eu valorizo mais? Ele não queria usar um item de classe mundial para salvar Chaltear. Desse ponto de vista, pode-se dizer que ele valorizou mais os itens. No entanto, a razão para não usar os itens de classe mundial foi a mesma que ele disse a Albedo no tesouro. Eram ases na manga, o que poderia transformar qualquer derrota em vitória. Uma coisa era se não houvesse outra maneira de salvar Chaltear, mas como ainda havia outra possibilidade, seria mais sensato não usá-los ainda. Deixando esses motivos de lado, o que foi mais importante? Os NPCs, que haviam sido cuidadosamente criados por seus companheiros, e que agora eram seres sapientes e leais, ou os itens de classe mundial, que simbolizavam as aventuras que haviam elevado a reputação de Ainz ou Algon dentro do jogo Yggdrasil? Embora Ainz tenha pensado profundamente sobre o assunto, o fato de que ele não conseguiu chegar a uma resposta o preocupou. Talvez ele pudesse dar uma resposta conclusiva antes de vir a este mundo, mas agora não podia. Os resultados dos trabalhos árduos e intrincados de seus companheiros de guilda foram esses NPCs, que tinham a capacidade de pensar e sentir. Porque estou planejando matar esse NPC, que é como uma criança. Estou planejando matar a filha do Peroroncino. A frustração encheu o coração de Ainz. Também se pode chamar isso de uma forma de culpa. Contudo, o olhar aguçado de Ainz se concentrou na localização potencial de Chaltear. É a única maneira de quebrar o controle de um item de classe mundial. Ele havia falado essas palavras para se convencer. Depois de ver os olhares de Aura e os olhos de Mari, Ainz sentiu que não era bom preocupá-los ainda mais e mudou de assunto. Então, trabalhe junto com eles. Fique de olho nos arredores. Ainz apontou para os 4 enormes pedaços de carne que estavam abrindo o caminho para eles. Eles tinham 2 metros de largura e seus corpos eram rosa. No entanto, esses monstros tinham incontáveis olhos brancos turvos. Parecia que os olhos de todos os tipos de cadáveres haviam sido costurados a esmo.
Estes eram seres mortos-vivos feitos com a habilidade de criar mortos-vivos de alto nível, Eebol Corpses. Ainz tinha usado o valor de seu dia inteiro de usos dessa habilidade para fazer esses Eebol Corpses, porque eles eram a nêmesis de seres furtivos, quer usassem magia ou habilidades para fazê-lo. Seus olhos turvos não eram ornamentais, mas possuíam uma percepção notável. Mesmo o ranger especializado Aura não poderia se igualar a eles. Embora seu nível de combate efetivo fosse baixo, sua ênfase estava na habilidade de detecção e não no poder de combate, então seu objetivo era fazer com que eles apoiassem Aura para tarefas de seleção de alvos. Entendido? No entanto, eles obedecerão às minhas ordens? Não haverá problemas a esse respeito. Eu garanto isso. Além disso, você deve conectar suas mentes com magia. Dessa forma, você pode atuar como um centro de comando e patrulhar a área em paz. Ok. Embora fosse mais rápido para mim ir sozinho, não sabemos onde esses caras estão. Entendi. Então, depois que Mario usar sua magia de aumento de furtividade, vamos pegar esses caras e ficar quietos. Isso soa bem. Vou deixar isso para você. Ain sorriu silenciosamente, embora não pudesse ser visto, pois seu rosto não conseguia se mover. A última pessoa a entrar na sala foi Demiurgo, que se jogou em uma cadeira vazia. Isso ilustrava claramente seu humor, visto que ele nunca agiria de forma tão indelicada em circunstâncias normais. Bem, há uma explicação para isso? Demiurgo estreitou os olhos enquanto dirigia aquela pergunta intensa a Albedo, sentada à sua frente na mesa. Por que você concordou com isso? Seu tom era uniforme, mas era simplesmente um fino véu estendido sobre a superfície. Todos podiam sentir as farpas em suas palavras. Quando uma pessoa normalmente calma exibia grande emoção, a distância entre seu comportamento usual e a anormalidade fazia com que essa emoção parecesse ainda mais intensa para os outros. No entanto, isso não era muito preciso, porque Demiurgo estava muito agitado, e nenhum de seus camaradas tinha visto tanta agitação dele antes. Porém, diante desse questionamento, cheio de hostilidade, ou mesmo intenção de matar, Albedo permaneceu impassível. Esta foi a decisão de Ain-sama. Como podemos nós subordinados se opor? Por quê? A pergunta interditou a resposta de Albedo com a finalidade de uma lâmina de guilhotina. Por quê? Quando Ain-sama partiu para a cidade humana, e Hantel, foi você quem insistiu em que um guardião o seguisse. Por que você concordou com isso agora? Você deve se preocupar com a segurança de Ain-sama agora, como antes. Albedo inclinou a cabeça em resposta, e o rosto de Demiurgo visivelmente se contorceu. Então, vou perguntar de novo. Por que você permitiu isso? Sua raiva pareceu sacudir a sala. Essa intensidade era completamente diferente do Demiurgo com quem eles estavam familiarizados. Cócito lentamente virou a cabeça, olhando para as duas pessoas se encarando. Havia preocupação em seus olhos. Além disso, você deveria saber que a Insama estava mentindo, certo? Demiurgo perguntou, sua voz baixa e zangada. Depois que Albedo assentiu novamente, Cócitus exalou bruscamente. Ambos sabiam que este som claro e agudo era aquele que Cócito fazia quando estava confuso. Mais cedo. Vocês. Disse. Que. A Insama. Contou. A. Vocês. A. Razões. Pra. Saindo. Sozinho. Mas. Vocês. Não. Acham. Isto. Estranho. A partir de. Do. Ponto. De. Vista. De. A Insama. A. Sequencial. Ataque. Seria. Estar. Mais seguro. Nós. Poderíamos. Atacar. Em. Ondas. E. Diminuir. O. HP. E. MP. De. Chaltears. Você está certo, Cócito. Não há nenhuma maneira de a Insama não ser capaz de pensar em uma estratégia que poderíamos facilmente inventar. Em outras palavras, a Insama estava mentindo deliberadamente, para esconder outra coisa. O que? Razão. É. Que. Eu não tenho ideia. É por isso que estou perguntando. Já que você não sabia o motivo, por que deixou a Insama ir sozinho? É porque a Insama agora é uma pessoa completamente diferente de como era há alguns dias. Demiurgo abriu ligeiramente os olhos semicerrados para mostrar que estava confuso com isso, como se pedisse a Albedo para continuar sua explicação. Naquela época, a Insama não parecia um homem, mas em vez disso, como posso dizer? Sim, isso pode soar desrespeitoso, mas naquela época ele parecia apenas uma criança tentando fugir. Eu não senti nada disso.
Você se enganou, talvez. Demiurgo mudou seu olhar para o cristal monitor dentro da sala. Sua superfície exibia a forma de seu mestre caminhando nas profundezas da floresta. Realmente agora? Não acho que me enganaria sobre a expressão no rosto do homem que amo. Albedo estava olhando para o monitor de cristal também, com a expressão de uma donzela apaixonada em seu rosto. No entanto, essa expressão apenas irritou o já frustrado Demiurgo. Então o que? Que tal essa expressão? No momento, a Insama tem um olhar de grande convicção em seu rosto. Como mulher, talvez seja desleal pensar assim, mas quando sei que meu amado mestre pretende ver através de sua convicção até o fim, não direi mais nada. Além disso, a Insama me prometeu que retornará a este lugar mais uma vez. Assim que viu que Albedo não iria continuar, o demiurgo visivelmente descontente se soltou. Isso é ingênuo. Isso é irracional. Você está apenas tomando decisões com base em seus sentimentos. A Insama é o ser supremo final que permaneceu aqui. Uma vez que sabemos que sua vida está em perigo, é nosso dever eliminar esse perigo. Mesmo se formos repreendidos por isso, mesmo se perecermos por fazer isso, ainda devemos agir, não devemos? Houve um som de batida quando Demiurge saltou. Onde você está indo? A voz de Demiurgo estava bastante calma quando ele se virou para sair. Precisa perguntar? Obviamente, é para enviar meus lacaios. Demiurgo sentiu algo correndo em sua direção e se virou para olhar. Ele viu Cócito, brandindo uma arma de classe divina. Entendo. Então, o motivo pelo qual você me chamou aqui e me ordenou a este lugar foi por isso, não foi, Albedo? De fato, Demiurgo. O sétimo andar já está trancado em meus nomes e a Insama, e temos o controle de todos os vassalos. Preciso dizer a quem as ordens eles obedecerão? Loucura! Como você assumirá a responsabilidade se a Insama morrer? A Insama é a última entidade a quem podemos prometer nossa lealdade. A Insama vai voltar. Como você pode ter tanta certeza disso? Os olhos de Demiurgo se arregalaram, mas não havia globos oculares em suas órbitas. Em vez disso, ele tinha pedras preciosas, que não tinham pupilas ou esclera, mas que eram intrincadamente lapidadas com incontáveis facetas cintilantes. Acredite em seu mestre. Este é o nosso propósito, como aqueles que foram criados por eles. A boca de Demiurgo esteve abrindo e fechando todo esse tempo, mas agora ele a fechou com firmeza. Isso porque ele sentia, ela poderia estar certa. Os NPCs de Nazarick eram absolutamente leais aos 40 seres supremos, mas a maneira como expressavam sua devoção variava de pessoa para pessoa. Assim, era natural que Demiurgo e Albedo tivessem opiniões diferentes sobre como mostrar sua lealdade. No entanto, a ideia de lealdade de Albedo abalou Demiurgo até o âmago. Mesmo assim, ele ainda estava preocupado, e como a inquietação em seu coração não havia desaparecido, ele deu voz a essas palavras. Se a Insama desaparecer como os outros seres supremos, a quem devemos ser leais? Fomos criados para ser leais a eles, mas uma vez que perdemos esse valor, que razão existe para existirmos? Como se para encobrir suas próprias emoções, Demiurgo se sentou com força na cadeira, completamente diferente de como ele normalmente era. Se alguma coisa acontecer com a Insama, você vai renunciar ao seu posto de supervisor da guarda. Demiurgo. Vocês. Ousa. Pedir. Albedo. Para. Demitir-se. Da. Posição. De. Guardião. Supervisor. Que. Os. Seres. Supremos. Deram. A. Ela. Isto. É. Traição. A resposta de Albedo ao espantado Cócito foi um simples sorriso. Vai ficar tudo bem. No entanto, Demiurgo, se a Insama retornar em segurança, você obedientemente se renderá à minha vontade se uma situação semelhante ocorrer. É claro. Então, Cócito, o que você acha das chances de a Insama? Cócito informou calmamente aos dois sobre sua opinião. 3. Para. 7. Com. A Insama. Ser. 3. Os ombros de Demiurgo estremeceram. Ele não podia fingir que não tinha ouvido as palavras desfavoráveis que Cócito, o guerreiro mais poderoso presente, acabara de dizer. No entanto, Albedo era diferente. Ao ouvir esse pronunciamento, ela continuou sorrindo, seu rosto transbordando de confiança suprema. Mesmo? Então, vamos assistir enquanto a Insama transforma essas chances em uma vitória. Depois de se separar dos dois, a Ins trilhou um caminho em direção à localização de Chaltear.
A razão pela qual ele podia discernir as direções do norte, sul, leste e oeste e seguir direto para Chaltear era graças às suas habilidades. Depois de passar por entre as árvores, ele viu Chaltear. Ela parecia completamente diferente de como ela era antes, como uma boneca, e isso fez Ain se sentir triste. Ao mesmo tempo, ele estava com raiva de si mesmo, mas estava muito mais irritado com o usuário daquele item de classe mundial. Droga! Ele não amaldiçoou em voz alta, mas a intensidade daquelas palavras implicava em uma raiva tão poderosa que mesmo Ain não poderia suprimi-la totalmente. Isso apesar de ser um dos mortos-vivos, que eram resistentes a tais ondas de emoção. Decidi divulgar o nome de Ain ou Algon para encontrar meus amigos. Esse foi o método que selecionei. Portanto, agi de forma discreta para evitar conflitos inúteis. E ainda, por que isso aconteceu? Quem são eles? A quem eles pertenciam? O que eles querem? Por que eles usaram um item de classe mundial em Chaltear? Não importa quem eles sejam, uma vez que eu aprender sobre eles com Chaltear. Vou acabar com eles com certeza. O crânio imóvel de Ains estava aparentemente retorcido pelo ódio preto e borbulhante e pela intenção assassina dentro dele. Você vai se arrepender profundamente de sua tolice. Se é uma luta com Ains ou algo que você quer, então uma luta você terá. Depois de dar voz à raiva em seu coração, a frustração de Ains lentamente diminuiu. A verdadeira batalha começaria agora, e ele precisava se acalmar para enfrentá-la. Eu sou um tolo. Eu sei que há maneiras melhores de fazer isso. Ains deu um sorriso autodepreciativo. Isso é culpa? Ou é porque eu não ousei enfrentar? Eu só queria fugir. Chaltear era o mais forte dos guardiões, mas ela não era muito mais forte. Se os outros guardiões atacassem em ondas, a vitória seria assegurada. No entanto, havia uma razão pela qual Ains não escolheu esse método. Era porque ele não queria ver seus filhos amados se matando diante de seus olhos. Se ela tivesse traído Ains ou Algon por sua própria vontade, Ains teria aceitado a traição e a destruído com tudo à sua disposição. Se essa era a vontade do NPC, então, como governante de Nazarick, ele era obrigado a lidar com isso com severidade. Se ela o tivesse traído porque fora programada para isso, ele encontraria a melhor maneira de se comprometer com ela. No entanto, a situação de Chaltear agora era diferente de todos esses cenários. Ela estava sob controle mental, e o culpado era Ains, que não havia previsto tal situação. Assim, ele era o único responsável por isso. Ele queria terminar com suas próprias mãos. Ains removeu um de seus anéis. Era um item em dinheiro que quase não permitia a ressurreição. A remoção deste anel simbolizava a determinação de Ains em jogar seu chapéu por cima da cerca, porque se ele pudesse voltar à vida, ele inconscientemente relaxaria. Isso não foi uma concessão, mas uma convicção. Com esse sentimento em seu coração, Ains olhou para o céu. O inimigo ainda não se moveu. Até agora, a única coisa que posso sentir são os feitiços de adivinhação de Nazarick. Estou sendo observado? Normalmente, Ains teria muitos feitiços defensivos em camadas sobre si mesmo. A contramedida anti-divinação que ele usou na Vila de Carne foi uma delas. Em Yggdrasil, o fogo amigo foi desativado, para que seus amigos pudessem lançar adivinhações em Ains normalmente. No entanto, as coisas eram diferentes neste mundo. Se Albedo e os outros quisessem observar Ains, Ains responderia automaticamente com um contra-ataque mágico. Se isso acontecesse, o contra-ataque entraria em conflito com a rede defensiva de Nazarick. Se não tomasse cuidado, Ains poderia ser atingido pelo contra-ataque da própria rede e sofrer danos desnecessários. Foi por isso que Ains desativou os feitiços ofensivos vinculados às suas contramedidas e só usou aquele que lhe dizia a origem de quaisquer feitiços de adivinhação. O que ele aprendeu com eles foi que ninguém o estava observando, a não ser Nazarick. Ains inclinou a cabeça, incapaz de dar sentido às coisas. Será que Chaltear foi realmente abandonada aqui por acidente? Eu me pergunto se Albedo percebeu minha mentira. Meu Deus! Embora você não ache que isso parece uma aposta, Chaltear? Claro, não houve resposta da Chaltear sem expressão. Ains olhou para Chaltear. Ele fez uma simulação de batalha em sua cabeça e sentiu vontade de fugir. Enquanto ele havia se resolvido agora, apenas ficar aqui o encheu de um estresse mental incrível. Embora ele estivesse preparado para se sacrificar, não, foi precisamente porque ele estava preparado para morrer que os remanescentes de Suzuki Satoru, o humano de espírito fraco, estava com medo.
O que viria a seguir seria uma batalha até a morte. Esta não foi uma luta em um jogo como Yggdrasil, foi uma verdadeira luta mortal. Isso foi diferente de suas batalhas com Nigun e Clementine depois que ele veio a este mundo, onde ele tinha lutado, mas como pisoteado, pessoas que ele dominou amplamente. Desta vez, o desfecho era duvidoso e ele partia de condições incrivelmente desfavoráveis. Se ele não fosse morto-vivo, se eu não fosse o líder da grande tumba subterrânea de Nazarick e o representante da guilda, talvez nem pudesse cerrar os punhos. Ainz riu para si mesmo, como se fosse exorcizar todas as suas emoções negativas. O medo da morte havia desaparecido e ele não tinha mais dúvidas sobre a possibilidade de ser derrotado. As memórias orgulhosas de seu passado glorioso deram força a Ainz. Eu sou Ainz ou Algon. Como esse nome poderia ser derrotado? Ele era o dono da grande tumba subterrânea de Nazarick. Ele provaria que seu título não era para mostrar. Os olhos de Ainz estavam aguçados enquanto estudavam a Chaltear em defesa. Então, vamos começar! Ainz gritou enquanto lançava seu feitiço. Ele selecionou cuidadosamente um feitiço de seu enorme repertório de magia e ativou um feitiço de 10º nível. Corpo de berilo efulgente. O corpo esquelético de Ainz brilhou verde, e então... Ah! Ele riu, seus olhos nunca deixando Chaltear enquanto ele lançava seu feitiço. Ele riu por causa desse desfecho inesperado e também porque havia ganhado uma grande aposta. Exatamente como eu esperava. Enquanto eles não considerarem minhas ações um sinal claro de hostilidade, os NPCs nem entrarão em status de combate. É exatamente como era no jogo. Essas ações eram idênticas às dos monstros controlados pela mente em Yggdrasil. O fato de a lógica do jogo poder ser usada aqui melhorou um pouco a enorme desvantagem que ele enfrentava. Sendo esse o caso, sinto muito por isso, Chaltear, mas terei que pedir a você para ficar assim antes que a batalha comece. Ainz continuou lançando vários feitiços. Fly Blaze of Magic Caster Infinity All Magic Ward, Oli Leaf Essence Greater Full Potential Freedom False Data, Leaf Seit Rogue Intuição Paranormal Maior Resistência Manto do Caos Indomitabilidade Aumento do Sensor Maior Sorte Aumento Mágico Poder Dracônico Maior Endurecimento Aura Celestial Absorção Penetrar, Escudo Mágico Maior, Essência de Mana, Tripleto Maximizar Mina Explosiva Mágica, Trigêmeo Selo Mágico Maior, Tripleto Maximizar Flecha Mágica Impulsionada. Este fluxo aparentemente interminável de feitiços cercou o corpo de Ainz. Então, aqui vou eu. Essas palavras, ditas depois que ele terminou seus preparativos, foram dirigidas a Chaltear e a si mesmo. A primeira coisa que Ainz fez foi usar um dos movimentos finais da magia, aqueles feitiços que ultrapassavam o 10º nível de magia. Esses feitiços eram conhecidos como magia de supernível. Do ponto de vista das camadas de magia, os feitiços deste nível podem ser considerados feitiços, e não feitiços ao mesmo tempo. Para começar, eles não consumiam MP, mas, em vez disso, só podiam ser usados um número limitado de vezes por dia. Quando alguém os aprendeu, eles só podiam ser usados uma vez por dia. A cada 10 níveis após o nível 70, no entanto, pode-se usá-los mais uma vez por dia. Pode-se aprender um único feitiço de supernível por nível. Em vez de chamá-los de mágica, eles podem ser melhor descritos como habilidades. Em outras palavras, o jogador médio só poderia usar 4 feitiços de supernível por dia no nível 100. Alguém pode perguntar neste ponto, por que não lançar feitiços de supernível consecutivamente para derrotar Chaltear? Na verdade, o poder destrutivo da magia de supernível era incomparável, superando até mesmo o dos feitiços de 10º nível. Se alguém pudesse lançar feitiços de supernível um após o outro, até mesmo o dano sozinho só poderia ser sobrevivido por uma pequena fração de jogadores de nível 100. Chaltear não estava entre esse número, então isso definitivamente a derrotaria. No entanto, ele não poderia fazer isso. A razão era porque os feitiços mágicos de supernível não podiam ser lançados um após o outro. Para começar, cada feitiço de supernível precisava de uma certa quantidade de tempo de lançamento. Itens em dinheiro poderiam remover o tempo de lançamento, mas outra penalidade impedia o lançamento repetido de magias de supernível. Assim que qualquer membro de uma equipe lançar um feitiço de supernível, todos os membros serão penalizados por não poder lançar tais feitiços por um certo período de tempo, em outras palavras, um período de espera.
Essa restrição foi colocada em prática para evitar que as guerras de guildas fossem decididas por quem poderia vomitar a maioria dos feitiços de nível superior. Além disso, este período de espera não pode ser eliminado por nenhuma habilidade ou item de dinheiro. Portanto, ao fazer um PVP, o grupo que lançou o feitiço de supernível primeiro foi frequentemente considerado um idiota. Afinal, a derrota era provável quando alguém gastava um trunfo sem entender adequadamente o adversário. O fato é que houve muito poucas batalhas PVP em que os vencedores foram os primeiros a lançar feitiços de supernível. No entanto, o primeiro movimento de Ainz foi lançar tal feitiço. Não havia frustração ou confusão em seu rosto. Uma luz calma e constante brilhou dentro de suas órbitas. Um círculo mágico em forma de cúpula gigante apareceu em torno de Ainz, estendendo-se por cerca de 10 metros de distância dele. O círculo mágico brilhou com um branco brilhante, e diagramas translúcidos de personagens e símbolos apareceram. Essas imagens mudavam incessantemente, com velocidade caleidoscópica, variando de segundo para segundo. Ainz poderia ter usado um item de dinheiro para lançar instantaneamente o feitiço de supernível, mas ele não o fez. Em vez disso, seus olhos se moveram de Chaltear para o ambiente. Sem emboscadas? Ou eles estão assistindo de longe? Este deve ser o melhor momento para atacar, certo? Os conjuradores de magia que estavam preparando um feitiço de supernível sofreram com as defesas diminuídas. Além disso, a magia supernível se extinguiria automaticamente se o lançador recebesse uma certa quantidade de dano. Portanto, o básico para lançar feitiços de supernível incluía proteger o lançador com vários amigos. Em outras palavras, agora era o melhor momento para atacar Ainz, que estava sozinho. No entanto, não houve mudança em seu entorno. Eu estava sendo paranoico? Ainz riu e, em seguida, encolheu os ombros. Foi apenas um palpite, mas Ainz tinha certeza de que Chaltear não tinha sido usada como isca, mas simplesmente abandonada aqui. O que é tudo isso, afinal? Ah, eu não tenho olhos de Deus, então não consigo ver através de tudo. Se o fizesse, talvez as coisas não tivessem acabado assim. Ainz girou os ombros de forma exagerada enquanto murmurava para si mesmo. Ele não conseguia se mover livremente enquanto lançava um feitiço de supernível. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali parado como um manequim e esperar o tempo passar. A fim de fazer uso eficaz de seu tempo, Ainz puxou uma tira fina de metal curvo de sua dimensão de bolso. Quando ele o colocou em seu pulso, a tira se enrolou e se prendeu nele. Havia uma fileira de caracteres na faixa de metal, que mudava a cada segundo. Desnecessário dizer que era um relógio. Ainz colocou a ponta do dedo na tira de metal, tocando os símbolos exibidos. O cronômetro está definido, Momonga Oniei-chan. A voz de uma garota incrivelmente falsa, bonitinha e estridente ecoou pelos arredores, e foi difícil resistir à vontade de franzir as sobrancelhas. Por que não consigo desligar a voz neste relógio? Ainz resmungou, mas ele realmente não quis dizer isso. Ele poderia facilmente silenciá-lo com o uso de ferramentas de criação, mas Ainz não tinha feito isso. A pessoa que emprestou sua voz a este relógio foi Bukubuku Shagama, o membro da guilda que criou Aura Imari. Se ele desligasse a voz dela, seria igual a um relógio comum. A razão pela qual uma dubladora famosa como ela afetaria um tom tão irritante era claramente porque ela queria provocar Ainz. O criador de Chaltear Bloodfallen, Peroroncino, era seu irmão. Ele se dava muito bem com Ainz. Assim, Bukubuku Shagama tratou Ainz como amiga de seu irmão, resultando nisso. No entanto, pode não ter sido uma brincadeira. Ela frequentemente dublava personagens loli em eroges, e as vozes desses personagens soavam como aquela voz estranha de agora. Portanto, ela pode estar apenas usando sua voz ativa. Quando Peroroncino percebeu que sua irmã estava dublando um jogo hentai que ele queria comprar, seu interesse pelo produto despencou. Ainz sorriu amargamente ao recordar a reclamação de seu camarada. Bem, é verdade, se eu ouvisse a voz de Bukubuku Shagama enquanto navegava na internet, também ficaria chocado. Enquanto Ainz expressava seus pensamentos para seu amigo ausente, ele continuou puxando várias varas de madeira de seu bolso. Eles tinham cerca de 15 centímetros de comprimento e eram achatados, e cada um deles estava inscrito com caracteres que diziam Tsukiyomi, Arco de Oii, Recuperar Terra, Punho de Ferro da Professora e assim por diante. Havia vários slots para pergaminhos em seu cinto. Ele silenciosamente inseriu as varetas nessas ranhuras, memorizando sua posição enquanto o fazia.
Esses preparativos demoraram e, quando foram concluídos, a luz azul do círculo mágico se intensificou, indicando que o feitiço supernível estava pronto para ser lançado. Então vamos. Tendo endurecido seu coração, um olhar de convicção encheu os olhos de Ains. Feitiço de supernível, caído.